Boa tarde, bem-vindos aí a mais uma live aqui da Facens. Prazer estar com vocês. Nós vamos falar sobre engenharia mecânica. Meu nome é Antônio Carlos, eu sou professor aqui desde 2001, sempre estive na empresa e aqui, adoro esse lugar. A engenharia está na veia, está no DNA. Faço atualmente a coordenação da engenharia mecânica e o que o pessoal precisar, estamos juntos. Boa tarde, eu sou o Joves, eu estou no 8º semestre de engenharia mecânica e também participo do projeto do Baja aqui dos projetos da Lindsay. Muito bem. Engenharia mecânica, né? O pessoal fala assim, nossa, né? O que seria essa tal de engenharia mecânica? Meu amigo, é um pouco difícil de dizer porque a engenharia mecânica, onde você olhar tem engenharia mecânica, sabe? Então é gostoso de você sentir e saber, meu, como que é fabricado um carro, como que é fabricado um cortador de grama, que tipo de processo está lá e trazer esse benefício. Então a engenharia mecânica ela é bem abrangente, né, Jorge? Sim. Você está vivendo isso agora, você pode dizer para a gente. Uma das coisas que eu tenho visto nas matérias em geral, não só na aplicação real da mecânica, mas nas matérias em si da faculdade, é que a gente vê uma diversidade imensa de coisas em que a engenharia mecânica pode estar sendo aplicada. Não só a parte de processos de fabricação, mas, por exemplo, a gente vê bastante coisa de manufatura ou de qualidade. Então, o engenheiro mecânico tem muitas aplicações na indústria, seja ela alimentícia, seja ela metalmecânica, seja ela automotiva. Então, uma das coisas que a gente faz aqui no projeto mesmo é que perguntam até, né, poxa, mas é só mecânica, né? Porque, na verdade, todas as engenharias são bem flexíveis e a mecânica acho que é uma das que mais bem se aplica a isso. Tanto que a gente vê vários gestores que não, na prática, fazem o cálculo, mas são gestores que têm um conhecimento da mecânica, mas fazem parte administrativa muito bem, porque essa visão do engenheiro mecânico é muito ampla, né? Essa base que você tem aqui, né? Aqui que eu digo como engenheiro mecânico, e sem dúvida a Facens aí é um expoente. Depois a gente pode até comentar de algumas conquistas aí da rapaziada, que o pessoal achou de bola. Você tem mais do que a teoria, né? Um dos diferenciais que nós temos aqui é aquela questão de que sempre aquele, como eu posso dizer, aquela distância, né? Aqui está a empresa, ou o comércio, o que seja, aqui está a universidade e tal. Cara, o que é legal aqui? A integração, né, jovens? Você tem o diferencial que nós temos, além de ter, dentre outras coisas, né, reconhecidos pelo MEC, né? A nossa prova do ENAD, que mandou muito bem, somos aí das faculdades privadas aqui de engenharia de toda a região, com a melhor conceituação no mercado, e digo mais, hein? Referências até externas. Mas o que eu quero dizer, além de você ter essa conjunção, o que você está falando, que é coisa da prática, te dá uma visão, depois a gente entra talvez nesse mote, né? Por exemplo, os laboratórios que temos. Nós estamos aqui no Laboratório de Inovação de Competições Estudantis, né? Onde tem Fórmula SAE, que é o carro de competição que está aqui, o Baja, o carro elétrico, isso tudo, a garotada interage e é como se fosse uma empresa. Muito bem, Antônio e Joves, temos aqui uma pergunta do Gu Trajano, perguntando o seguinte: a situação política influencia na economia, certo? O que esperar do futuro da indústria mecânica, considerando esse cenário de crise que estamos vivendo? Puxa, é uma preocupação, lógico, recorrente, né? Se você for ver isso, passamos aí por algumas fases, né? Eu pinto o cabelo de branco para dar esse ar de seriedade, né? Que a gente tem essa... Então eu já vivi alguma coisa. Realmente, infelizmente, nós temos aqui um certo vai e volta, vai e volta, vai e volta. Agora, uma coisa eu digo para ti, cara. Na engenharia, porque é o seguinte, como o Jorge estava comentando, você pode fazer gestão de uma empresa, você pode interagir no comércio, você pode ter uma série de interação, então o campo então, é muito aberto. Óbvio, né, que isso influencia, mas se nós pegarmos os índices nossos de empregabilidade, corrija-me, Bruno, nós estamos da ordem de 90%, cara. Então, não sei se assim, realmente sofre, tá? Mas um diferencial também é aquilo que eu estava dizendo, né? Essa integração com as empresas. Nós temos empresas aqui, não convém citar nome, ele fala assim, eu quero o engenheiro que sai da Facens, ele tem que ser o cara da mecânica da Facens, e vem buscar aqui dentro. Então, o network, né? Essa questão de integração, se me permite também, muitos dos nossos professores, como eu, né? Eu sempre fui indústria, mas sempre com o pé aqui pela paixão, pela vontade, pelo gostar da engenharia, por estar contribuindo, por ter um país melhor e competitividade. Então, essa integração, você vai ter vários professores aqui. Você tem professores que são indústria, que são comércio, que são prestadores de serviço, mas que também vêm aqui dar as suas aulas. E mais, e nem por isso o cara deixa de fazer o seu mestrado, o seu doutorado.
Então você acaba unindo o que efetivamente a gente pega aí como um benchmark, né, em países como a Alemanha, tal, que realmente é essa integração que a gente precisa. Portanto, o mercado oscila. Mas, cara, você sempre vai ter o teu espaço conquistado. De duas uma. O mercado sempre vai oscilar, isso é normal, sempre vai ter épocas de crise e vai ter épocas boas. E é interessante, mas o principal de se dizer é que investimento em educação nunca vai ser perdido, ainda mais se for uma educação de ponta, de qualidade, que nem a gente tem na Facens. Um bom diploma que nem tem na Facens, mesmo em épocas de crise e com o networking que a gente tem na região. Não é nem o networking, é o respeito que tem pela região, porque não só os professores, isso é interessante, porque os professores que a gente tem normalmente são das empresas, se não são das empresas, foram das empresas. Então, de duas uma, ou a gente tem um conhecimento de dentro da empresa antes da gente entrar na empresa. Então, eu já ouvi bastante isso na indústria, que assim, poxa, o pessoal da Facens já conhece o sistema, já conhece como empresa. Por quê? Porque o nosso professor já trabalhou nas indústrias aqui em volta, então a gente já ouviu as histórias, a gente já sabe como é o meio. Isso faz muita diferença. E a gente também tem falado, porque como os professores também são da indústria, lá eles vão falar, poxa, na Facens tem esse laboratório, poxa, na Facens. Então, em qualquer lugar que você for ver aqui na região, se você comentar de Facens, sem brincadeira. E tem empresas que umas 2 ou 3 empresas eu já vi que o diretor da empresa já falou, eu não contrato mais ninguém se eu não fechar na Facens, porque eu conheço o laboratório, eu conheço os coordenadores, eu conheço os professores, lá é muito bom e eu nunca peguei ninguém que seja ruim da Facens. Então, se me permite até cortar um pouquinho, a integração é tal, posso brincar um pouquinho? Vocês escutaram os gansos? Cara, tem integração até com os gansos aqui. É um barato. Então, o que vocês estão escutando não é nenhum alarme de incêndio. É o gansinho que está vindo aqui comer agora no fim do dia. Ainda nessa linha, né? Você veja, né? A questão de reconhecimento. Há coisa de 2 anos, talvez, o pessoal estava nos Estados Unidos, nós temos o V8 competindo lá pela forma de SAE. Aliás, somos o 15º no mundo, passando universidades de renome ao redor de todo o globo aí. Primeiro lugar no Brasil, 15º primeiro lugar no entre Brasil. 100, 110 ou 115 equipes de mundiais. ponto, né? Então você tem a Technische Hochschule até, né? Engasga para falar o nome, mas tem da Alemanha, da Espanha, da Itália, da Suécia. E ali, num determinado momento, Estados Unidos, né, Jorge? O pessoal do Michigan. Aí chegou uma senhora lá e falou assim, chegou uma senhora, tal, cumprimentar o pessoal da Facens. Aí ela falou assim, poxa, vocês são da Facens? Somos da Facens, lá nos Estados Unidos e Michigan. Falou assim, poxa, o que vocês fazem lá? Nós já temos 3 funcionários aqui na nossa unidade nos Estados Unidos, queremos mais. Né? Então você vê que esse reconhecimento vem assim até que espontaneamente e não só local. É uma multinacional. Nesse caso é uma multinacional que existe em Sorocaba, mas a chefe do RH de lá comentou isso. Poxa, nós temos 2, 3 recursos humanos. Recursos humanos que eles foram procurar o pessoal da Facens lá no Michigan para comentar disso. Traz um pouco da mão na massa, né? Continua essa linha? Tem mais uma pergunta. Você fez aí, tem um sinal. Vamos lá, a pergunta é boa. Temos mais uma pergunta do Rodrigo RVSN, perguntando o seguinte, acho que é mais para os jovens essa. Quais são as matérias mais cobradas no curso de engenharia mecânica? As mais cobradas, as que a gente mais vê, as que são mais difíceis? As mais exigentes, digamos assim. As mais exigentes do aluno, né? Processos, não. Processo de fabricação. O curso é bem homogêneo em cobrança de matérias. Tem muitas matérias que são mais fáceis, mais legais, mas que não são exatamente fáceis de passar. O que o pessoal mais desiste no começo e que faz mais sentido, né, são cálculos. Por sorte, na Facens, eu sou aluno, eu conheço o pessoal de outras faculdades e sei como é o convívio do pessoal de outras faculdades em questão de cálculo. Então, de cálculo de 1 a 4, física de 1 a 4, felizmente na Facens tem bastante apoio do professor, porque tem todos os cursos também, né? Desde alimentos até mecânica, todo mundo vai fazer cálculo de 1 a 4, física de 1 a 4. Com certeza são os mais difíceis, porque depois do curso, depois vem termodinâmica, coisas um pouco mais complexas, até mesmo processos
que não é complexo, mas é mais específico. Então você já está mais habituado, já está no terceiro, quarto ano de engenharia, é bem mais difícil você desistir por não conseguir. É mais fácil você desistir porque realmente não é a sua vocação. Aí tudo bem. Mas os 2 primeiros anos são os que você ainda está se descobrindo, tem os cálculos ali que são básicos, tem que ser obrigatórios, o básico de tudo. Mas o que eu acho bom, sinceramente, aqui, eu peguei professores de física e de cálculos muito bons. Para quem fez cursinho de vestibular, de Enem, que tem aqueles professores quase palhaços assim, que te fazem aprender, te fazem gostar da matéria, é assim, na Facens é assim, do mesmo jeito. Eu fiz cursinho, eu sei como é, e na Facens eu vi muitos professores assim, fiquei muito animado em ver isso, porque eu conheço universidades que é o oposto, é aquele professor que passa a questão na lousa, não explica e vocês se virem. Eu não vou desmerecer isso, é um estilo mais militar assim, até de ensinar, mas você tem uma pessoa que, assim, a meta dele é fazer as pessoas entenderem e aprenderem a matéria. Isso é uma diferença muito grande, isso dá muita empolgação assim, de você ir para a aula no outro dia, porque se fosse um professor chato que não explica, você não passa, é bem pior. Então, essas são as piores matérias, a Facens sabe que essas são as piores matérias, e é por isso que tem monitoria, tem essas aulas normalmente tem o sábado para quem tem dificuldade até de fazer grade durante as semanas, tem muitas aulas que são no sábado para ajudar esse pessoal, ou até mesmo para quem não passou da primeira vez. E um comentário, eu sei, Rodrigo, só entrando um pouco na dos jovens, né, mas a Facens também vendo isso, ela se utiliza de metodologias ativas, né, é o que tem de mais moderno em termos de educação. Inclusive eu estou estudando isso, tem o CDIO que nasceu no MIT, as maneiras que você aborda, de maneira a te envolver e não deixar aquele troço maçante, do tipo, boa noite, blá 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 blá, não, tem toda essa interação, você utiliza de smartphone, e assim por diante. E logo que você começa também, dependendo de como for, você tem o tal chamado mês zero, né? Que ele traz um pouco, a gente sabe que o ensino anterior pode ser, assim, às vezes não muito evoluído, não sei se é essa palavra, mas a Facens pega todo esse pessoal que entra e dá uma base deles para dar uma revisada da matemática, básica, física básica, que você também não fique perdidão nessa onda. Exatamente. Então você já entra no cálculo 1, puxa, mas não sei nada. Não tem como você não saber nada. Você passou pelo mês zero, você passou um mês inteiro antes do primeiro mês de aula fazendo aulas de matemática básica que você teve no cursinho, no ensino médio. E tem mais uma coisa que eu lembrei do cálculo 1 agora. No cálculo 1 tem, eu não vou lembrar o nome do competição lá de cálculo, de matemática. Sim, tem os 300, tem uma série 300, você tem uma série de competições que te estimulam. E faz, inclusive, um trabalhar em auxílio ao outro. Se eu não sei muita coisa, jovens manda bem, cara, ele vai me explicar e quando você explica, você aprende. E aí, depois, ao término disso, tem uma equalização, tem uma evolução. Então, além da aula, além da mentoria, além do material, e a gente ainda tem esses... seria um projeto, assim, que isso no final de semana, inclusive, uma competição no final de semana, e você tem a lousa lá e vamos brincar de fazer cálculo, e aí você fica competindo de fazer cálculo, e isso estimula mais ainda. Então, assim, o que a Facens faz na prática vamos brincar tanto com tudo, que quando chega na hora da prova é bem mais fácil de fazer, não é aquilo se virem, sabe, é muito pelo contrário, eles têm a meta de fazer com que você aprenda de verdade, porque eles têm que fazer com que você seja o melhor engenheiro no final. Então, não adianta só cobrar a nota disso. E ainda nessa linha, né, o jovem estava comentando, logo no início fica meio assim, nós temos aí, inclusive, disciplinas mais específicas, mostrando um pouco, no caso da engenharia mecânica, esse você ainda não pegou, agora está pegando turma nova, tá? Mesmo ali já começa a colocar um pouco da usinagem, um pouco do que seria esse universo, para que a pessoa veja aquelas integrais e derivadas, para que elas servem efetivamente. Então não fica no mundo abstrato, né? Você tem toda essa integração, porque afinal de contas, dentre outras coisas também, né, é um pouco de ter a cidadania, né, de você ter o respeito, de ter a sustentabilidade. Tem outra coisa que você entra na engenharia e é só cálculo. Até o final da engenharia, será que vai ser só esse cálculo, só no papel? Não é isso, né? Então, introdução em engenharia a gente acaba fazendo projeto. Então, projetos aplicados, né? Você veja, nada impede, por exemplo, estou chegando agora, eu quero participar do barco. Pode, cara, pode, tem processo de seleção, tal, não sei o quê.
mas você pode participar do BAJA, você pode participar dos laboratórios. Nós temos o primeiro Fab Lab no interior, em conjunção com a MIT. Nós temos ali o Laboratório de Manufatura Avançada, que é uma parceria, né? Quem não conhece ainda, se me permite, eu até comecei a ler hoje aqui, ó, o tal da Quarta Revolução Industrial. Esse cara aqui é do Fórum Econômico Mundial e mostrando a interação da mecânica, de todas as interações. Tem um laboratório para testar. Enfim, será que é alemão? Klaus Schwab, ele é um suíço, né, do Fórum Econômico Mundial, mas enfim, o que eu quero dizer com isso é que você tem essa integração e essa visão inclusive mundial, das tendências. Cara, pouquíssimas instituições têm um laboratório de manufatura avançada, Revolução 4.0. E isso não vem assim de graça, né, tem a parceria. Se me permite, né, por exemplo, uma associação, para quem nunca ouviu falar, mas tem um instituto chamado Instituto Fraunhofer, onde nasceu esse tipo de conceito lá na Alemanha. Cara, os caras vêm fazer seminário aqui, fazemos webinar, tem treinamento, tem interação, enfim, essa dinâmica é muito boa, de instituições de ponta, como nós o somos, assim, internacionalização que o pessoal pode fazer, e assim vai. Isso parece bastante com uma empresa, né, que trabalha mundialmente, globalizado, quer ser reconhecido globalizado mundialmente e quer estar conectado com o mundo. Esse é um ponto bem falho assim, de algumas universidades ou de algumas faculdades que não tem, que se mantém só naquele estudo mínimo e não no que está acontecendo no mundo. A gente tem que ter a base e a gente tem que saber o que está acontecendo no mundo, quem que está na ponta, e a gente vai querer estar junto com esse cara que está junto. Então, a indústria 4.0 aqui da FESP é um desses exemplos. A gente tem o Fab Lab, que tem todas as tecnologias que a gente precisa para poder desenvolver qualquer projeto, impressora 3D, a router, cortadora laser, manufatura de tinta. E principalmente também os cursos, workshops, só no Fab Lab tem todos os dias algum curso, seja ele de impressão 3D, seja ele de modelagem, seja de qualquer coisa, para os alunos, e ainda nós temos os cursos de férias também. Você está comentando assim, tem os cursos de férias, né? Então, por exemplo, aqui a sede, por exemplo, de alguns seminários nacionais, e tem também presença internacional, que são seminários de usinagem que a gente tem, toda mecânica, seminários de tratamentos térmicos, que nós temos essa possibilidade, inclusive de vir pessoas de fora fazer apresentações. E o que é legal, cara, para o aluno em si, determinado número de vagas, né, sei lá, um curso disso aí. Isso aí é no Vasco, meu amigo, na faixa. Esse último tivemos 20 participantes, alunos, seminário de engrenagens. Seminário de engrenagens não é um semináriozinho, é um seminário de muitas empresas e muitos especialistas que você vê os real cases deles lá aplicando na prática, e aí você começa a entender, poxa, eu falei pra você, não vai me deixar mentir, eu falei pra você, poxa, eu vi isso daí na aula semana passada. Eu vi sobre isso aí na semana passada. Estávamos participando e falou, pô, era isso que eu estava vendo, tal, já amarrou com um, já passou com outro, já vai discutir com o profissional da área. Ele falou de encruamento lá, eu falei, puxa, o Belhão estava falando sobre isso, de encruamento. Então, acho que, sei lá, nós estamos aí, assim, empolgados. Algumas perguntas aí, sabe? O pessoal quer saber o seguinte, quais são os famosos projetos, os carros de competição que existem dentro aí do Lince, que tem bastante ligação com a engenharia mecânica, sobretudo? Ótimo, então comece, por favor, pelo Baja, que você é o cara do Baja. Eu sou o capitão do Baja faz um tempo já, e todos os projetos dessa oficina aqui são primordialmente os da indústria automobilística da SAE, da Sociedade de Engenharia da Mobilidade. Obviamente que os outros projetos, como os robôs, a pessoal de civil, o aerodesign, também, cada um tem o seu, eles usam bastante essa oficina também, porque aqui é uma parte mais mecânica, mas enfim, nessa oficina a gente tem o Baja, Fórmula Combustão e o Fórmula Elétrica. Então, o Baja é aquele lá, todos são da SAE. Tá bonito o cheiro de lá. É assim que ele gosta, é assim que o Baja é bonito. O Fórmula Combustão e o Fórmula Elétrica. Peraí. Peraí. Já que não dá para trazer ele, mas ó, esse aqui é o nosso Fórmula, menos a carenagem dele. E tá levinho dele. O elétrico, inclusive, é reconhecido, né, Evandro? Oi? O elétrico, inclusive, é reconhecido pela Câmara Municipal. Foi o primeiro veículo elétrico de Sorocaba e nós já pegamos o segundo lugar de cara na competição. Segundo lugar, com um carro fantástico. Com certeza é a ponta da engenharia que tem mundial, né? E a Facim está acompanhando. Eu já não sei se eu posso falar isso, mas... Vamos primeiro, spoiler não? É o spoiler.
de um Sei lá. novo carro que vai ter. Pode ou não? Vocês que mandam. Manda a pau, vai. A gente já está trabalhando num novo carro, porque a gente tem assim, a base da engenharia é o carro off-road, né? Aquele Fusca antigo, a gente tem aqui projeto de resistência. Depois a gente vai para um projeto um pouco mais avançado, que é não digo um pouco mais avançado, mas a classificação é diferente, que é um carro de fórmula, né? Próximo ali de um Fórmula 1, muito interessante também, que é um carro de velocidade, mas também temos que dar um passo hacia a frente. Aí a gente vai fazer um Fórmula elétrico, já temos o Fórmula elétrico também, totalmente elétrico. O próximo passo, o único lugar que a gente tem para pisar agora, que é o topo da engenharia mundial, é um autônomo. Então a gente já tem um laboratório de carros autônomos aqui na Facens, já tem a primeira equipe de carro autônomo aqui, já estamos testando um carro em escala, autônomo. O próximo passo agora vai ser pegar esse chassi aqui e fazer um carro elétrico. Não é para espalhar. Não é para espalhar. Mas isso é ponta de engenharia, é absurdo. E a associação que nós temos, né, se me permite também, veja, nós temos associação, por exemplo, com aquela Technische Hochschule Ingolstadt, né? Ingolstadt é a terra da Audi. Os caras estão fazendo nada mais e nada menos que toda a norma de como vai se comportar os autônomos na Europa. E são caras que estão aqui. Aliás, nós temos 3 alunos da mecânica lá, atualmente. Fora institutos como o Fraunhofer e assim por diante. Então, veja, nós estamos vivendo um mundo também que é trabalho em time, em consonância, né? Essa questão de realmente desenvolver e ir atrás, mas eu acabei te cortando um pouco. E a tecnologia é mundial, né? Se você não estiver junto com o mundo inteiro, você não está sozinho no mundo. Então, não faz sentido você pensar que você está sozinho no mundo ou que o que a gente tem aqui é o melhor. Não, o que a gente tem no mundo é o melhor e a gente vai buscar onde tem esse melhor no mundo. E ser engenheiro da Facens tem um passinho muito forte nessa. Muito forte, a gente tem um pé no mundo muito forte, muito maior. Isso que é muito mais legal, que eu vejo também em empresas, que é isso, porque tem muita gente, em várias empresas, eu já fui numa empresa aqui em Tatuí, que é mundial, global, e os engenheiros lá falam isso, poxa, mas você está em Tatuí, né? Cidade pequena até. Não, cara, todo mundo. Aqui eu converso com todo mundo do mundo. A mesma coisa na Facens. Então a gente sempre ouve alguma coisa da Alemanha, alguma coisa dos Estados Unidos, ouve alguém que está na Espanha. Então é muito mundial. E a questão do carro autônomo, inclusive o André estava me mostrando como são os cálculos do autônomo, e é a inteligência artificial, que é outra ponta de engenharia, no caso dessa engenharia de computação, que a gente teve inclusive uma palestra, inclusive temos mas devem falar isso, quem vai fazer jogos ou computação, eles devem falar isso na live de computação, mas tem uma parceria com um instituto que dá de graça ensino de inteligência artificial aqui na Facens, online, eles também vêm fazer aula aqui. E o carro autônomo é um dos melhores exemplos para a inteligência artificial. Ele vai vendo diversas probabilidades de acertos e ele vai dando passos e até que ele acerta ou não atropela o clone. Isso é extremamente complexo e a gente já está no nível de chegar no... Diga lá, parece que tem pergunta aí? Não? Vamos lá, o pessoal está querendo saber o seguinte, para eles terem acesso a tudo isso daqui, fazendo a prova do vestibular, que inclusive é nesse domingo, fazendo essa prova, eles já concorrem a 100% de bolsa para poder estudar aqui na Facens? Sem dúvida. O próprio vestibular, esse inclusive é um diferencial, você já tem um concurso de bolsa, né? E realmente a possibilidade é grande, afinal de contas, né? Uma instituição que forma cidadãos, né? Ela é filantrópica, sem fins lucrativos, então a chance realmente é boa. Lógico, como tudo, você tem que se dedicar e vir aplicar. E mais, no domingo, né, traga aí, quando você vier fazer, traga a sua família, seu pai, sua mãe, sei lá, tio, avô, periquito, o que for, não sei. Por quê? Porque nós estaremos com a exposição aqui de cada uma das engenharias, dos projetos e assim por diante. E os seus pais, ou enquanto você faz a sua prova, ele pode conhecer o belo campus aqui e até falar como que é pãozinho com os gancinhos. Eles são meio bravos. Eles são bravos, são 10 mortos. Pode tirar foto dentro do bar, já pode entrar no bar e tirar foto. Estamos em casa para explicar. E marca a gente no Instagram. E marca a Facens também. É isso aí. Muito bem. A Monique está elogiando o look de vocês aqui. Deu os parabéns, que vocês estão combinando. Olha que show, hein? Dá uma olhada, você viu? Mesma tonalidade, cara. É isso aí. Que eu te falei, não é nem transmissão de pensamento, é transmimento de pensação. Muito bem. Já conheço a figura, então... Antônio, né? João, um recado final para a gente despedir da galera aí, para eles escolherem o curso de Engenharia Mecânica. Eu queria falar uma coisa aqui, só terminando a do vestibular, que já tem bolsas, ainda tem mais bolsas, caso não entre na Facens agora, caso você tenha entrado na outra faculdade, talvez não tenha passado no Enem ou qualquer coisa do tipo,
ou no janeiro quis trocar de faculdade, ainda existe a possibilidade de vir para a Facens, tem mais ProUni, tem FIES, uma série de acessos, tem para valer, bolsa, enfim. Caso você tenha um irmão, se não me engano são 15% de desconto, bolsa mérito, tem um monte de bolsas. Se precisar de algum, eu não sei o que fazer, vem aqui na Facens, tem um pessoal ali para atender vocês. Inclusive eu queria até dizer obrigado para a Facens também, porque esses dias eu tive um problema com faltas ali no começo do semestre e vieram falar comigo no WhatsApp: oi, você está precisando de alguma ajuda? Você quer alguma coisa? Você tem algum problema na faculdade? O que aconteceu? O pessoal da Facens, tipo, poxa, isso é pessoal demais para mim, entendeu? Tipo, cuidar de aluno por aluno, porque eles querem que o aluno continue estudando, querem que seja o melhor engenheiro. Então, ao meu ver, a Facens está de parabéns nisso. Não tem dúvidas. E realmente é isso, né? Veja, a vontade e a necessidade que temos de engenheiros do Brasil, porque não é só você ganhar o seu salário no fim do mês, é você poder contribuir. E aquilo que o colega perguntou, né, ires e vires, vamos ver se o Brasil deixa de ser esse ir e vir pela nossa ação, né? Se faz a diferença, você se dedica, que você tem a possibilidade, você tem a infraestrutura, tem seu suporte e, cara, a gente faz a diferença. Queira ou não queira, a gente faz a diferença. Cheguem aí, tamo junto. Estamos esperando por vocês, hein? Tchau. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.